Olá, eu sou Paulo Eduardo Garcia, aluno da Univesp do curso de Engenharia de Produção do Polo de Matão. E o objetivo desse vídeo será apresentar o nosso TCC, que tem por tema Melhoria dos processos de simulações de planejamento. Os alunos que participarão do TCC é a Bruna Yamamoto, Edson Marcelino, Gabriela Faustino Ferreira Lopes, a Juliana Tessi, Paulo Garcia, Silvio Furtado, Diego Borges e Viviane Carrasco. A coordenadora e orientadora do nosso TCC foi a professora Giovana Alves de Paiva Zanqueta. Portanto, a seguir, os demais membros do nosso grupo passarão a discorrer sobre o nosso TCC. Atualmente, há uma crescente necessidade de buscar uma flexibilidade nas atividades de produção e expandi-las em diversas áreas de organizações, de modo que não somente busquem o aumento da capacidade do produto, mas também a diversificação do seu mix de produtos. As corporações necessitam buscar soluções para que elas possam continuar atuantes no mercado, e além de aumentar os seus lucros, sem perder a qualidade e tendo como foco a entrega para o cliente dentro do prazo. Além de crescer e aumentar os seus mix de produtos, o grande desafio sem dúvida é aumentar e crescer, porém sem precisar de grandes investimentos. Como saber o que deve ser feito de maneira rápida e assertiva? Através de simuladores, é possível que a empresa reduza os erros nos projetos. Com isso, através desses simuladores, as tomadas de decisões passam a ser estratégicas, visando um curto período, fazendo com que elas cresçam de maneira positiva. Portanto, esse TCC tem como foco mostrar a utilização desses simuladores na área do planejamento, podendo assim garantir e auxiliar a tomada de uma melhor decisão, visando o aumento de produção sem um aumento de custo, diminuindo a margem de erro, aumentando assim a lucratividade. O objetivo geral do nosso trabalho é a automatização, que seja possível verificar de maneira rápida e prática os recursos necessários para o aumento do produtivo e verificar o engajamento de nossa mão direta e a necessidade de estoque, para observação de novas demandas. O objetivo do trabalho é melhorar a capacidade produtiva de uma empresa de móveis, utilizando-se de ferramentas de simulação de cargas e capacidade, de modo que seja possível responder algumas perguntas importantes para a direção, tais como o que fazer, como fazer, quanto fazer, e com nessas bases de resposta espera-se um aumento das vendas e, consequentemente, da lucratividade da empresa. Os objetivos específicos do nosso trabalho é auxiliar nas melhorias com o uso das análises realizadas através de simuladores, será o foco desse trabalho. E o processo de planejamento de uma planta fabril será o local escolhido para a realização deste projeto. Pois através de implementações das principais ferramentas, mapear os investimentos será necessário em máquinas e equipamentos em mãos de obras diretas e assim definir um layout que possa absorver uma nova demanda de venda, proporcionando uma maior produção e, consequentemente, um lucro maior para a empresa. E poderá ter a capacidade de simular principais mudanças na linha de produção através de softwares que realiza projeção de planos de produção e utiliza de simulação de processos produtivos. Faz com que a indústria seja capaz de detectar problemas e identificar melhorias antes de implementar o processo na linha de produção, evitando perda de tempo em resoluções de problemas causados por uma má implementação. Acredita-se que seja possível listar alguns ganhos expressivos que a empresa terá utilizando simuladores na área de planejamento.
pois a simulação clarifica as decisões ao indicar sequência de ações necessárias para a implementação da estratégia e os limites dentro das quais as ações devem ser realizadas, ajustando metas e objetivos e restrições internos da empresa, para que possam ser alcançados satisfatoriamente. E melhorar também o plano de comunicação na empresa com todas as áreas envolvidas. É de vital importância, e isso se torna possível por meio da validação de decisões e avaliação de opções baseadas nas apresentações e de argumentos que são de objetivos, através de dados coletados na construção do plano de fundo e de produção. Ainda ter uma visão detalhada da produção, simulando diferentes ambientes, tais como a ausência do colaborador, atrasos de matéria-prima e de manutenção, e de equipamentos. Tudo possibilita uma tomada. Na realização do estudo, nós começamos estudando sobre planejamento e controle de produção. E para um bom andamento e construção do projeto, se faz importante o total entendimento, do conhecimento da função do planejamento e do controle de produção. E para isso, foi necessário analisar alguns estudiosos. Slack, ele afirma ser necessário o planejamento para conciliar o fornecimento de produtos e serviços com a demanda de pedido. Moreira, ele completa esta linha de raciocínio quando ele expressa que a organização deve estender esse planejamento em 3 horizontes de tempo, ao longo prazo, médio prazo e a curto prazo, considerando as demandas nesses 3 períodos. Fernandes, ele apresenta outro aspecto importante na gestão de projeto de planejamento, que é a utilização eficiente dos recursos, evitando assim então os desperdícios, que vai de encontro ao que vem sendo observado há muitos anos nos sistemas de produção. Já para Bonney, o planejamento de produção ele deve ter como objetivo de planejar e controlar a produção de forma que a empresa atinja os requisitos de produção do modo mais eficiente possível. Tubino, ele diz que no nível estratégico é estabelecido um plano de produção a longo prazo que fará a estimativa de vendas e a disponibilidade dos recursos financeiros e produtivos, sendo pouco detalhado. Em médio prazo, o plano de produção deve buscar táticas para operar de forma eficiente esse plano de produção, e ele vai analisar diferentes formas de guiar o sistema produtivo disponível. Já em curto prazo, deve se encarregar de estabelecer o quanto e quando comprar, fabricar ou montar os itens necessários para os produtos. Ou seja, Tubino diz que saber fazer a leitura correta dessa estratégia é de fundamental importância para a empresa e, por isso, materializá-la corretamente poderá ser um grande diferencial competitivo para essas empresas. O que se faz comum a todos os autores é que o planejamento e controle de produção, os seus sistemas associados, eles têm como principal objetivo planejar, controlar a produção de forma que a empresa atinja os requisitos de produção da forma mais eficiente possível. Tubino, ele diz que no nível estratégico é estabelecido um plano de produção a longo prazo que fará a estimativa de vendas e a disponibilidade dos recursos financeiros e produtivos, sendo pouco detalhado. Em médio prazo, o plano. A segunda parte do estudo é sobre a capacidade produtiva e as capacitações futuras, né? Então, aliado ao que foi dito por Fernandes anteriormente, para conseguir crescer corretamente é necessário observar alguns pontos estratégicos, sendo um ponto importante a verificação da capacidade produtiva da empresa. E para que isso ocorra é necessário ter um perfeito entendimento do assunto, pois considera-se a capacidade de produção o potencial produtivo que ela dispõe. O que de fato é possível de produção, o potencial produtivo que ela dispõe. O que de fato é possível produzir e o volume ideal de produção de produtos e serviços que a empresa pode realizar. Watts diz que a medida afirma que a capacidade ajuda a identificar o grau de produção relativa versus a utilização não produtiva. O modo no qual a capacidade é mensurada e relatada afeta as decisões gerenciais, assim como o desempenho econômico da empresa.
O cálculo da capacidade produtiva ele pode variar, dependendo da aplicação da filosofia e dos dados utilizados na instituição. Aí Peinaldo e Grammel, ele mostrou pra gente que existem 4 categorias diferentes de capacidade produtiva, que é a capacidade instalada, que é a capacidade máxima de uma unidade produtiva, a capacidade disponível, que é a quantidade máxima que um processo pode produzir durante a jornada de trabalho disponível, sem considerar as perdas, né? A capacidade efetiva, que representa a capacidade disponível, tirando as perdas planejadas, né, que é manutenção preventiva, paradas de setup, e a capacidade realizada, que é obtida subtraindo da capacidade efetiva as perdas não planejadas. Então, após avaliar cada categoria separadamente, aí é possível observar a capacidade instalada, que é uma medida teórica, né? Então, a grande maioria das empresas, elas não consideram os tempos gastos com desperdícios como produtivos. Entretanto, as máquinas utilizam o período disponível no dia para produzir e mitigar esses desperdícios, né? Que pode surgir como uma grande oportunidade de aumento de produtividade para as organizações. Né? Então, podemos observar que em um processo há diversos tipos de parada, conforme apresentado anteriormente, né? Então, as paradas planejadas, de setup, de refugo, horas de exercício laboral, e essas devem estar incluídas no plano de produção. E o que nós concluímos nas 2 partes do estudo, né? Que com a informação correta da capacidade real de cada processo, é possível calcular o percentual de ocupação do centro de trabalho e determinar se há necessidade ou não de investimento para aumentar a capacidade produtiva e saber realmente qual é a capacidade atual. Ao balanceamento de linha. Aumentar a capacidade de uma empresa sem aumentar os seus custos é o desejo de muitas empresas. De acordo com Rocha 2005, balancear uma linha de produção é ajustá-la às necessidades da sua demanda, aproveitando assim o máximo de utilização dos seus postos de trabalho e dos seus recursos já existentes. Saber o funcionamento de uma linha de produção é algo necessário para se fazer o balanceamento, pois a linha de produção é formada por uma sequência de postos de trabalho, operações que dependem entre si, com funções bem definidas e com tempos determinados de execução. Quando o tempo consumido por cada posto é o mesmo, não há necessidade de balanceamento da linha, porque isso já acontece e produzir mais ou menos depende somente da sua cadência ou velocidade imposta pelo sistema. Agora, se os tempos forem diferentes, um estudo adicional se faz necessário. E o balanceamento de linha consiste em atribuir tarefas a esses postos de trabalho de forma com que todas as estações demandem aproximadamente o mesmo tempo para a execução das tarefas, reduzindo assim o tempo ocioso. Quando essa racionalização e esse tempo ocioso é conseguida e as perdas são evitadas ao máximo, né, a empresa se torna mais competitiva dentro do mercado, pois se alcança uma maior produtividade e redução de custos. Capítulo 2. Metodologia. Após definir que o assunto abordado seria o uso de simuladores de planejamento e que esse tipo de trabalho seria executado em uma fábrica de móveis, o grupo analisou diferentes tipos de pesquisas para definir qual seria o método que melhor supriria as necessidades dessa pesquisa. A figura 1 mostra diferentes tipos de pesquisa e, de acordo com a professora doutora Juliana Dayana, do site diferença.com, essa figura foi de suma importância para a definição da pesquisa a ser utilizada. Obrigada. Após analisar a figura, o grupo entendeu que o melhor método seria o método da pesquisa exploratória, pois, como o próprio nome diz, tende a explorar algo novo.
Nesse tipo de pesquisa, se realiza uma tentativa de conectar ideias, de modo a compreender as causas e efeitos de determinado fenômeno, onde os pesquisadores tentam explicar o que está acontecendo. Outro ponto importante dessa pesquisa é que ela é quantitativa, assim como a pesquisa descritiva, e por esse motivo ela é considerada conclusiva. Segundo Gil, a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, pois envolve levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas experientes no assunto. Outro ponto importante é que essa pesquisa é bastante flexível, de modo que possibilita a consideração de variados aspectos relacionados ao fato estudado, sendo que na maioria dos casos ela assume a forma de estudo de caso. Portanto, ficou claro que esse tipo de pesquisa atenderia perfeitamente essa opção de trabalho. Como solução inicial, foi implantado um simulador de demanda para conseguirmos mensurar a capacidade fabril a fim de atender a demanda do mercado. O objetivo desse simulador foi contemplar a mão de obra e a infraestrutura de toda a fábrica para otimizarmos a capacidade. Uma das ferramentas utilizadas foi o Takt Time, que nada mais é que o ritmo da produção. O Takt Time basicamente é o tempo da produção dividido pela demanda. Ou seja, por exemplo, se temos 20 dias úteis para fabricarmos 10 produtos, o Takt deve ser de 2 dias. Outro exemplo que podemos ver é a figura 2, que é um exemplo de simulador de Takt Time. Na solução final, após determinarmos essas premissas e necessidades e observando as atividades internas, foi possível definir ações para implantarmos essas melhorias, tais como o Takt Time, que acabei de falar, e um cronograma para analisar cada fase da produção. Um ponto importante para conseguirmos atingir os resultados esperados foi deixar as etapas bem definidas e estruturadas com todos os envolvidos. Isso nos ajudou a trazer excelentes resultados para as atividades de análise, tais como definir os recursos de máquina, o tempo de ciclo utilizado, determinar o número mínimo teórico de estações de trabalho, implantação do trabalho padrão e avaliar os resultados de performance com a implantação de indicadores de performance. O embasamento teórico para essa ação está no que se considera como sendo a capacidade da produção da empresa, ou seja, o potencial produtivo que ela dispõe. Isso representa o volume ideal que uma máquina pode realizar. Como, por exemplo, foi realizada uma revisão dos KPIs para o monitoramento da produção e das máquinas, conforme mostra na figura 3. Dando continuidade no que o Diego acabou de mencionar sobre a solução final, nós podemos mencionar que uma ferramenta importantíssima que ajudou a compor a solução final do nosso projeto foi o gráfico de Pareto. Através dele, nós conseguimos listar os desperdícios e priorizar as ações. Isso trouxe um grande resultado, pois fez com que nós eliminássemos os pontos de desperdício e de paradas não planejadas na causa raiz. Um outro aspecto que o gráfico de Pareto nos ajudou também a sanar foi reduzir o tempo de manutenção de máquina, ter o estoque de matéria-prima que atendesse a demanda diária e até mesmo aumentando a qualidade da própria matéria-prima, reduzir os defeitos e refugos de peças que eram produzidas pelas máquinas e a maior assertividade na programação do corte. Isso levou até mesmo a identificar pontos de melhoria no treinamento de operadores. Todas essas ações tiveram um efeito excelente. Como mostra essa figura no slide, as horas de ocupação de máquina antes eram em torno de 1.300 horas. E depois do projeto passou a ser de 2.400 horas, elevando a produtividade da máquina de 68%, outrora, para agora os 98% de ocupação.
Outra ação implementada no nosso projeto, como solução final, foi o simulador de mão de obra direta. Então, com essa implementação, nós conseguimos também ser mais assertivos, ajudando a direção da empresa a tomar resoluções baseadas no engajamento de mão de obra naquilo que era realmente necessário. E é possível concluir, depois de todas essas simulações, que nós conseguimos assim ajudar a direção da empresa a ter uma boa gestão da capacidade fabril, distribuindo os funcionários dentro da linha de produção de maneira equalizada, de maneira balanceada, também como mostra o gráfico aqui nesse slide. Uma outra ação que foi tomada baseada nisso foi a perfeita sequenciamento dos postos de trabalho distribuído por estações. Isso também contribuiu para o correto balanceamento da mão de obra e a diminuição ou a eliminação da ociosidade de operadores nas máquinas. Então, diante disso, o grupo começou a trabalhar desenvolvendo indicadores, para o setor de planejamento, para que auxiliasse na construção desses simuladores. E durante algum levantamento, verificou inúmeras oportunidades de melhorias que contribuíam diretamente também para a redução de desperdícios. Mapeado esses desperdícios e passado para as suas devidas equipes, tratarem esses problemas, fizemos a mitigação de cada problema. E com isso teríamos um ganho substancial da empresa. E com o simulador de mão de obra devidamente implementado, provou-se que a sua utilização, juntamente com os indicadores corretos, auxilia de maneira efetiva a tomada de decisão. E quando temos decisão correta, conseguimos ter ganhos. E ganhos de várias naturezas, como por exemplo, otimizamos recursos, aumentamos a nossa produtividade porque reduzimos as nossas interrupções, tanto com máquinas quanto com falta de funcionário. E com isso possibilitamos ter um planejamento de longo prazo, porque temos informações corretas, eficientes para a tomada de decisão. E essa maneira também aconteceu porque conseguimos automatizar algumas ações. E com esses simuladores e os indicadores devidamente automatizados, conseguimos ter essa garantia de que as decisões seriam mais rápidas. E quando a gente tem uma decisão mais rápida e mais certeira, a tendência é que a empresa consiga também, eliminando desperdícios, aumentando a produtividade, aumentar também, consequentemente, a lucratividade. E com isso, se manter competitiva no mercado, que é o grande objetivo das empresas. Então, o nosso grupo conclui desta maneira que o trabalho foi extremamente eficiente e conseguimos atingir o nosso objetivo, que mostrar que o uso de simuladores são essenciais para uma empresa, pois você simular antes de sair gastando recursos desnecessários é sempre muito importante. Por isso, concluímos que o trabalho foi um grande sucesso e os objetivos foram atingidos. Desde já aqui quero agradecer a nossa professora orientadora Giovana, como também todos os membros do grupo que contribuíram para a execução com sucesso desse trabalho. Muito obrigado a todos.